Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live falando sobre psiquiatria, né? E mais uma vez aqui conversando com a doutora, friozinho, né? A doutora Sheila Ducati. Então vamos trazer a doutora Sheila, né? Vamos buscá-la no nosso jatinho virtual. Ficar elegante para falar com pessoas elegantes. Oi, Como é que tudo está, bem? Sheila? Tudo Tudo bem? bem, tudo Ah, jóia. que Hoje eu estou bom, mais então. preparada. Hoje eu fui até estudar aqui para fazer live. Você tem que ficar do lado do roteador. Ótimo, olha só. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Então, É isso então eu estou aí. aqui do lado do meu roteador aqui para que não ter nenhum risco aí de quedas. E está todo mundo desconectado aqui em casa. Ninguém não está nem usando o celular aqui, que é para não atrapalhar. Tá uma pandemia de celular aí, então. Todo Não, mundo isolado e distante cabe. do É, celular. nem Gustavo Ducati vai assistir minha live, que é para não atrapalhar a conexão. Ó, a Ana falou que ele já está presente aí, viu? Gustavo Ducati? É. Tem que desligar, então. Ai, Olha só, a gente já fez uma grande introdução sobre os aspectos psiquiátricos, né? Tivemos assim bastante determinação ali mesmo com aquele cai não cai, né? Fizemos falei que o pessoal tem que se acostumar porque live também vem em séries. verdade. Então vai olhando cada capítulo aí, né? Isso, isso. Mas e aí, Sheila, fala para nós uma coisa que eu queria muito saber. Como é que você foi como primeiro parar em medicina e de medicina em psiquiatria? Olha, bom, primeiro em medicina, olha, agora você me pegou, porque faz muito tempo, viu? Você bem disse que o problema eram minhas perguntas. É, é, né? Aqui está tudo sendo meio improvisado, viu, gente? Não estava preparado para responder essa, não. Mas o que vale é a sua maturidade, sua expertise, sua competência, espontaneidade. Isso que vale. Sim, sim. Aqui não tem nada errado. É, Fica tranquila. e eu sei, eu sei. Mas a medicina veio, na verdade, assim, quando eu ainda era. Eu acho que eu não era criança, eu já era adolescente, e eu queria fazer alguma coisa que fosse importante para os outros, né? Eu acho que. Não sei se eu tinha maturidade nessa época para pensar dessa maneira, mas eu acho que é como se fosse assim alguma coisa do tipo, eu queria que meu trabalho fosse importante para a sociedade, queria deixar algum legado, né? Lógico que eu não pensava, né, dessa maneira, né, quando eu tinha 11, 12 anos, mas era mais ou menos isso, tá? Essa é uma questão bastante interessante. Algumas pesquisas mostram que um dos fatores que leva as pessoas a procurarem também fazer medicina é o medo da morte, né? O medo de ficar doente, né? Eu já li um pouco a respeito disso. Então, acho que, de certa forma, eu devia ser um pouquinho já ansiosa e eu devia me preocupar um pouquinho com essa questão de, né, se eu adoecer ou se meus familiares adoecerem, né, como é que eu vou fazer e tal. Talvez isso tenha influenciado, mas eu não tinha consciência disso na época, né? A psiquiatria, na verdade, eu sempre gostei de neurociência, né? Sempre gostei de estudar, né, neurociência. E aí eu acho que a psiquiatria, eu acho um tema assim tão instigante, tão interessante você tentar entender, né, né, a mente do ser humano, né, que é tão complexa que eu fiz porque eu gostava de estudar isso, tá? Eu gostava de estudar até para mim, né? E aí depois, assim, entre as várias especialidades médicas, né, que existem,
A psiquiatria, ela é uma que permite para a mulher, enfim, conseguir também conciliar uma vida familiar, né? Enfim, então você pode perfeitamente, né, assim, sendo psiquiatra e atendendo, por exemplo, só em consultório, sem trabalhar em hospital, você se dedicar também à família, né? Então foi pensando em também balancear esses dois aspectos da vida ali, né? Instinto de família. Oi? Esse instinto de família. Esse instinto de família sempre foi forte em mim. Eu sempre pensei em constituir uma família, como se, enfim, isso tivesse que acontecer na minha vida. Então, então a escolha da psiquiatria também foi influenciada por isso também. E tudo que você imaginou, né, idealizou, né, está acontecendo? Você diz com essa escolha que eu fiz? Sim, aquilo que você Sim, esperava está sim. acontecendo? Eu acho que eu até me surpreendi e fui mais feliz do que eu imaginava, né, fazendo psiquiatria. Né? Eu, com certeza, acho que até superou a minha expectativa. Né? Assim, porque eu não me canso de estudar psiquiatria. Né? Eu acho que Você acredita que o médico na área da psiquiatria ele tem maior disponibilidade, maior comando até sobre a própria profissão do que outras especialidades como cirurgiões, né? sim, eu acho. Eu acho que ter feito psiquiatria me ensinou muita coisa, assim, até da forma como eu tenho que lidar com a minha vida, como que eu tenho que trazer algum equilíbrio para a minha vida, né? Isso são coisas que na faculdade de medicina a gente não aprende, né? E, enfim, ter, então, ido para esse lado, né, de estudar a nossa mente, enfim, e de aprender, né, enfim, a auxiliar os pacientes, né, enfim, a conseguirem ter uma vida com, né, melhor qualidade de vida, enfim, como manejar, né, os nossos sentimentos, isso com certeza foi um aprendizado para mim, né, que eu acho que se eu tivesse feito outra especialidade, eu acho que não teria, certamente não. E como fica para você assim essa visão da eficácia da psiquiatria e de repente você perceber que você está lá com uma emoção muito forte demais ou momentaneamente uma ansiedade daquelas, né, passageira, mas no momento forte. Como que é a sua relação com o medicamento? Você vai atrás de um colega? Como que é? Você mesmo se automedica? Acho que é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer para você, né? Sim, Até porque isso também nos leva aqui a trazer um pouco sobre essa questão de automedicação sem a prescrição médica. sim. É bom você perguntar isso, porque as pessoas têm essa curiosidade, né? Né, de como que, né, o psiquiatra lida, né, enfim, com algum, né, com os desequilíbrios, né, oscilações de humor, como todo mundo tem, né, e a gente tem também, né, a gente também descompensa, né, em situações de estresse, apesar de ter toda uma formação, né, enfim, para saber lidar com isso, mas, e eu confesso para você que na área médica a gente tem os médicos têm uma tendência muito frequente de se automedicar, tá? Eu posso dizer para você que eu já tentei me automedicar e foi um desastre, tá? Então, assim, quando eu já precisei também para, enfim, que eu achei que eu não estava no meu melhor, eu procurei uma ajuda também, eu procurei uma ajuda de um psiquiatra, né? E me ajudou muito enfim, não poderia fazer diferente, né? Como é que eu falo, né, para as pessoas que esse estigma tem que acabar, né? De que, enfim, quem procura psiquiatra é louco, enfim, né? Eu teria que dar o exemplo também. Então, enfim, quando eu precisei, eu também procurei um psiquiatra. Olha aí, o pessoal está falando que tinha essa curiosidade também, viu? Todo mundo tem, mas, enfim, não podia ser diferente, né? Assim, eu acho que o que eu prego no consultório é o que eu faço na minha vida também,
né? Então, assim, muitos pacientes têm medo de começar a tomar alguma medicação, e isso, enfim, é um estigma, né, que a psiquiatria carrega, né, de que os medicamentos podem ser prejudiciais, de que os medicamentos são fortes ou podem trazer algum dano para a tua saúde, né? E a gente sabe, a gente que está na área, a gente sabe que a gente tem uma vasta gama de medicamentos que são extremamente seguros para serem usados até, enfim, por tempo indeterminado, né? E eu friso isso bastante para os meus pacientes, né? Quando existe, né, uma relação de custo-benefício em que é melhor para o paciente continuar sendo medicado do que, enfim, arriscar suspender uma medicação, né? E hoje em dia a gente tem sim uma série de tratamentos que são completamente seguros, né? Isso me leva a uma pergunta assim, né? E que muitas vezes o leigo pode pensar, né? Um medicamento, ele serve para todos os tratamentos? Não, não. Apesar de na psiquiatria a gente ter, enfim, vários medicamentos, né? Isso, né, enfim, cresceu muito desde a década aí de 50, quando surgiram os primeiros medicamentos. Na verdade, enfim, a gente tem, por exemplo, muitos medicamentos que funcionam para várias coisas, que têm várias funções, né? Então, por exemplo, uma medicação que a gente usa para tratar depressão, ela também serve para tratar toque, para tratar pânico, ela serve, enfim, para tratar outras patologias também, tá? Por exemplo, no transtorno bipolar a gente vê bastante isso, né? Às vezes no transtorno bipolar a gente precisa usar uma medicação que a gente usa para tratar a esquizofrenia, né? E isso causa um certo, assim, um pavor às vezes, né, no paciente que não sabe disso, né? Ele fala, nossa, eu estou tomando um remédio para esquizofrenia, mas eu não tenho esquizofrenia. Será que o médico acha que eu tenho esquizofrenia? Né? Isso tem que ser bem explicado, né, para o paciente. Então, os tratamentos são sempre, lógico, individualizados, né? E a gente tem classes de medicamentos que servem para tratar vários transtornos completamente diferentes, às vezes. Existe algum que é assim, é só aquele? Um transtorno que você diz assim, aqui só esse medicamento. Sim. Quando a gente fala de transtornos que cursam com delírios, alucinações, né, os antigamente chamados sintomas, as psicoses, né, para esses transtornos a gente precisa de uma classe de medicamentos que são chamados de antipsicóticos ou neurolépticos, e mais recentemente a gente, enfim, chama eles de antagonistas de receptores de dopamina. Aí esses precisam de uma classe mais específica, assim. Nossa, que esclarecimento legal. Muito jóia. Muito jóia. Eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco, elas estão aproveitando bastante, porque a gente está falando assim de uma forma assim, até desmistificando, né? Sim. E olha só, eu vou te passar um pouquinho da lista de quem está acompanhando a gente. Ó. Tá. Olha o primeiro. Gustavo Ducati. Gustavo Ducati, Melonelli, Lília Nunes, J. Boniconto, Neide Nami, Coarrarada, Rusa Barros, Rosali Ducati, Arnílio Vicente, Gisele Dabos, Chefe Cris, Luciana Fernandes, Aninha Wata, Zeneide Watanabe, Cristiana Ferreira, Ellen Melo, Sobertola, Daphne, Cristina Quágio, Dani Faloni, Ana Luísa Junqueira, André Feltrin, Odete Almeida, Marlene Maganha, Luiz Granai, Marco Schiffer Mota, Eliana Limiares. A todos vocês o nosso abraço, viu, gente? Que bom, que gostoso ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada pela dica. E é como a Sheila falou, né? Já desde antes, né? Ela, e eu também posso dizer isso, né? A nossa necessidade de poder trazer uma informação que possa gerar conforto, né? Informação, conforto e principalmente atitudes saudáveis, né? Se a gente pode impactar assim, é muito legal. E vocês estando aqui com a gente,
nós temos certeza que é isso que está acontecendo, que de alguma forma você está participando e contribuindo conosco, né? A Cristiana Quaggio, ela fala assim, se os aspectos da espiritualidade podem ajudar em transtornos psiquiátricos. Sim, tá? Muito, muito mesmo. Tem muito estudo científico, né, que avalia a influência e a importância, né, e o papel da espiritualidade no, enfim, na melhora dos quadros, né, psiquiátricos. Então, a fé por si só, de uma maneira geral, né, já contribui muito, né, para fazer o paciente, enfim, ter um prognóstico melhor, ter uma resposta melhor. Tá? Então, sem dúvida alguma, e isso é uma coisa que a gente respeita muito no acompanhamento do paciente, independente, enfim, da crença que ele tem, isso é respeitado, é valorizado e é enfatizado que a pessoa se dedique, sim, né? Enfim, e tem alguma crença em alguma coisa, alguma força superior, né? Enfim, eu costumo dizer para os meus pacientes que a medicina não explica tudo, né? E né, tem muitas coisas, enfim, desse mundo que a gente não encontra mesmo, né, explicação. Então, eu reforço bastante a importância né, de ter alguma espiritualidade, com certeza. Inclusive, muitas vezes, né, algumas pessoas aí com diagnósticos evidenciados, inclusive por aparelhos, e de repente a pessoa tem aí uma melhora que a gente não sabe explicar, não é verdade? Né? Então, eu acho assim, bastante interessante que os profissionais não ignorem, né, algo que existe em todo ser humano. E a importância, inclusive, da religiosidade ou da fé, simplesmente não ligada a alguma religião, né, é que a gente sabe que a emoção mais forte é a esperança. Sim. Né? Outro dia eu Sim. perguntei para uma pessoa qual é o contrário de medo. A pessoa falou coragem. Eu falei, mas escuta, se você não tiver esperança que você vai chegar lá, você vai? Verdade. Ela falou, não, não vou. Eu falei, então, é esperança. Verdade. Né? Então, e a gente sabe que a esperança, ela é tão especial, tão poderosa, que as causas de suicídio tem como causa emocional nuclear a desesperança. Sim, sim. Né? Inclusive, quando eu lembro, né, da formação em terapia cognitiva, que a gente tinha que aplicar aqueles questionários antes, e tinha o questionário da desesperança, né? Quando a gente ia avaliar Isso. inicialmente um paciente, a gente tinha que, né, fazer, né, uma série de questões que avaliavam qual o grau de desesperança da pessoa. Né? São os inventários de Beck, né, formados pelo inventário de depressão, ansiedade e desesperança, né? Sim, sim, Usamos muito isso, né? sim, sim. Uhum. Cabe aqui falar que hoje o que está validado é o BDI 2 do Beck, né? Hoje em dia, nós não estamos mais aplicando nem o inventário de ansiedade, nem o inventário de desesperança de Beck. Ah, é? Entendeu? E aí nós temos que recorrer a outros inventários, né, que possam nos trazer esse suporte. E também, né, o que eu digo, aproveitando até, né, que eu sei que tem terapeutas aqui nos assistindo, né, eu quero dizer para eles assim, que se você fizer um bom estudo do BDI-2, você vai encontrar ali fatores de ansiedade e de desesperança. É muito interessante isso, né? Porque quando você já aplicou milhares, você começa a ver algumas ideias saltar do próprio inventário, né? E a gente vai aprendendo, né? Então, é uma coisa legal. E aqui eu tenho a Daphne, né? O Rafael Ducati está com a gente. Valeu, Rafael. Quem é Rafael Ducati, hein?
É. A Daphne falando assim, ó, como lidar com medicações e gravidez? Ah, questão muito importante, muito Nossa, válida, muito mesmo, viu? Que a né? gente vê, né, de dúvida, né, das mamães, né, Sim, ele tá mamando no peito, né, principalmente quando tá mamando no peito. sim, sim. Obrigada, Daphne, pela participação. A Daphne é uma querida aí que, enfim, bom saber que você está assistindo. Então, então, muita coisa, enfim, mudou. Hoje em dia a gente tem muito mais informação a respeito do efeito dos medicamentos sobre o feto e sobre o bebê, né? Então, nesse período aí gestacional e pós-parto, tá? E o que a gente tem de informação, que é importante passar para vocês, é que, assim, a gente pode usar principalmente para tratamento de depressão gestacional, medicações que hoje são consideradas bastante seguras, né? Tanto na gestação quanto no aleitamento, né? Porque hoje a gente sabe que o não tratamento de uma depressão durante a gestação, com certeza isso já é comprovado e a gente, né, tem muitos dados para mostrar isso, que o não tratamento traz consequências nocivas para o bebê, né? Do tipo, desde abortamento até nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, depois, né, que o bebê nasce, uma dificuldade no vínculo mãe-bebê, né? Então, assim, a gente já tem dados bem concretos, tá? De que o não tratamento pode causar danos à criança, né? E com relação aos medicamentos, a gente não tem tanta certeza se eles podem trazer algum dano ou não, tá? Então, na verdade, assim, é lógico que a gente não existe uma conduta geral de sair tratando todas as mães que têm sintomas depressivos durante a gestação, né? O que a gente faz é pesar realmente o custo-benefício de expor a mãe a alguma medicação, né? E, mas muitas vezes é mais seguro você tratar a depressão gestacional do que você deixar, enfim, essa gestante sem nenhum tratamento, tá? Então, hoje em dia a gente tem assim uma experiência assim de milhares e milhões de mulheres que já que passaram a gestação sob efeito de alguma medicação antidepressiva, por exemplo, e para a gente poder falar com segurança, né, que a gente tem medicações que podem ser usadas assim com uma segurança muito grande, né? E isso também pode ser dito para o pós? Isso também pode ser dito para o aleitamento também. Tá? Existem muitas medicações que passam muito pouco no leite, a ponto de você não conseguir nem detectar no sangue do bebê, né, essa Uhum. medicação. E os estudos também de mais longo prazo, que avaliam, por exemplo, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança que foi exposta durante a vida durante a vida uterina, né, demonstra que essas crianças não tiveram nenhum acometimento no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? Eu estou dizendo, a gente está falando de antidepressivo, né, que é o que é mais difícil Aham. de acontecer. Né? Aí para as outras classes de medicamentos, aí, enfim, os dados são diferentes, tá? Mas em termos de antidepressivo, a gente pode dizer que hoje a gente tem tratamentos muito seguros. Tá? E em termos assim de estatísticas, hoje os consultórios psiquiátricos eles têm tido a presença de quais transtornos assim que aparecem mais no dia a dia para que você ofereça o seu tratamento? Olha, eu acho que o que sai ganhando aí, né, que é líder aí nesse ranking, são os transtornos de ansiedade. Não, né? Depois vem os transtornos depressivos, mas os transtornos de ansiedade, eles são os mais prevalentes mesmo, né? E, Dependendo, dependências químicas também, né? Mas eu acho que transtorno de ansiedade ainda ganha. e como fica assim, independente da estatística,
o tratamento daquelas pessoas que são irritadiças demais, né? Ou em alguns livros até colocados como distimia, né? O Tá. limão azedo. O mau humor crônico, né? Ou o mau humor crônico, né? Então, assim, quando você falou de irritabilidade, eu lembrei que na terapia cognitiva a gente aprende que a irritabilidade ela é consequência da ansiedade, né? Que Também. É a vulnerabilidade, né? né, o esquema de vulnerabilidade, e aí a pessoa para tentar, né, enfim, tentar se impor, né, ela age né, numa situação de ameaça, ela reage ficando mais irritável, né? Então, a irritabilidade, normalmente, ela provém de um quadro de ansiedade, né, de uma descompensação de um quadro de ansiedade, mas a gente também pode ver, às vezes, a irritabilidade num quadro, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, um paciente com transtorno afetivo bipolar, né, que está entrando numa fase, né, num estado desse transtorno que se chama de estado misto, né, onde ele tem uma mistura de sintomas depressivos, sintomas de hipomania, e aí ele pode apresentar também muita irritabilidade, ou às vezes isso também pode fazer parte de um transtorno de personalidade, ou às vezes a gente vê isso também em casos de transtorno explosivo intermitente, né? Mas na maior parte dos casos a gente vê a irritabilidade como consequência de uma ansiedade descompensada. Você falou bastante aqui, até agora, assim, muito dos transtornos de humor, Sim. né? E nos transtornos de personalidade. Ou os Aí, transtornos orgânicos de esquizofrenia, que você já deu uma palhinha e aí. a psicologia que maneja melhor que a gente. Porque os transtornos de personalidade, o que o psiquiatra, na verdade, faz é tratar sintomas-alvo, né? A gente não consegue, né, só com recursos de medicamento, a gente não consegue fazer mudança ali naquele quadro. O que a gente faz é tratar sintoma-alvo. Então, nos transtornos de personalidade, a gente pode ver, né, a pessoa deprimir mais facilmente, né? Então aí a gente entra com o antidepressivo para aquele sintoma-alvo, mas é lógico que a pessoa vai precisar de um acompanhamento psicoterápico para conseguir, enfim, primeiro identificar e reconhecer em si, né, as dificuldades de relacionamento, né, onde é que a pessoa está tendo dificuldade para se relacionar. Então, na verdade, a ajuda da psiquiatria ela é limitada nesses casos de transtornos de personalidade, né? A gente precisa trabalhar realmente em equipe, né? Não que nos outros casos a gente não precise, mas eu acho que no transtorno de personalidade o acompanhamento aí multidisciplinar ele é essencial. Em termos de substâncias químicas, né, noradrenalina, adrenalina, cortisol, dopamina, entre outros, né, cada transtorno, por exemplo, de depressão, existe uma liberação, uma disfunção de substâncias diferentes, no caso, do que da ansiedade? Sim. Na verdade, assim, a gente não conhece completamente, né, o mecanismo que explica os transtornos, né, psiquiátricos. A gente não conhece tudo, né? Durante muito tempo prevaleceu a hipótese que a gente fala de hipótese monoaminérgica, né? Que partindo do princípio de que, por exemplo, uma medicação que aumentava, diminuía, por exemplo, serotonina, a gente via que essa medicação podia causar depressão, aí né, se levantou a hipótese, será que né, a falta de serotonina leva à depressão? Né? Então, durante muito tempo prevaleceu essa hipótese monoaminérgica, né, para explicar as depressões, por exemplo. Mas hoje em dia a gente sabe que essa hipótese ela não explica tudo, porque tem muitos pacientes que não melhoram com os antidepressivos, não é? Então, quer dizer, existem outros fatores também envolvidos, né, na causa, né, dos quadros psiquiátricos, tá?
Hoje em dia se estuda muito se, por exemplo, estou falando agora de depressão, né? Se Tá. estuda muito se a depressão é uma doença inflamatória, né? Porque se sabe que quando uma pessoa está deprimida, são liberadas uma série de substâncias tóxicas e inflamatórias no organismo e inclusive, tem medicações anti-inflamatórias sendo testadas para tratar quadros depressivos resistentes, tá? Então, enfim, a gente continua estudando, né, e com certeza essa hipótese só das monaminas, né, da serotonina, noradrenalina, dopamina, ela não é suficiente para explicar, enfim, isso que é tão complexo, né, que, né, enfim, a psiquiatria, a psicologia, é difícil da gente dizer que existe um fator causal, né, são múltiplos fatores interagindo. Uhum. É verdade, é multifatorial, não é verdade? Isso. A aceitação. Todo mundo aceita a medicação? Ah, não, Todo não. mundo fica motivado, todo mundo fica colaborativo, se engaja fácil nos tratamentos psiquiátricos. Como que é na sua Não, experiência e dos seus colegas? não. Não só na minha experiência, né, mas, né, dos psiquiatras em geral, a falta de adesão ao tratamento medicamentoso, ela é muito comum, ela é muito frequente, né? Até porque, assim, as pessoas... bom, primeiro existe o receio de começar a tomar alguma medicação, né, por causa dessas crenças, né, que as pessoas têm, crenças errôneas a respeito do medicamento psicotrópico, e mas isso tudo, assim, né, os psiquiatras em geral tendem a explicar, né, bastante, né, logo que o paciente vem na primeira consulta, tenta investigar se o paciente tem alguma crença errônea sobre o uso dos medicamentos, mas depois que o paciente aceita e toma por um tempo e se sente melhor, ele se sente muito tentado a suspender, né, assim que ele sente alguma melhora, né? Então, essa adesão é um fator que a gente tem que estar sempre, enfim, atento, porque é bastante comum, né, a falta de adesão. Tá? Então, realmente... E acho inclusive, às vezes, essa falta de adesão ocorre mesmo com pacientes que fazem psicoterapia, né? E cabe ao terapeuta, né, olhar com muita atenção para isso, né? Porque senão ele corre o risco de olhar para tudo isso com o mesmo olhar do paciente, Sim, com não é? certeza. Né? Uhum. Não acho importante, pronto. Não, não é bem assim. Quer dizer, você tem ali a sua, a sua formação, a sua aptidão, a sua percepção, né? Para poder ali, poder dar uma opinião diferente para esse paciente, né? Tirando algumas fantasias, algumas distorções cognitivas que ele tem, né? Por ouvir de pessoas, ouvir de familiares, né? E cabe, assim, eu acho que é um dever do terapeuta ele poder trabalhar para que, do mesmo jeito que haja uma adesão na terapia, e o psiquiatra também pode, como você bem disse, né, colaborar para que haja essa adesão psicoterápica, também é importante que o terapeuta colabore, né, com essa compreensão de que pode sim e precisa naquele momento ser beneficiado pelos medicamentos psiquiátricos. Sim. Não, e eu vejo assim que é realmente um aumento, né, desse diálogo, né, entre os psiquiatras e os psicólogos, e esse trabalho mais realmente em equipe, enfim, cada vez melhor, sabe? Eu percebo isso aí, enfim, né, durante a minha carreira no consultório particular, eu percebo que isso tem melhorado cada vez mais, né, essa parceria mesmo, né? Então a gente reforça a importância da psicoterapia e vocês reforçam a importância do tratamento medicamentoso. Sim, sim. É uma coisa bem pontual, Uhum. não é? A gente, quando fala de psiquiatria, e eu estou falando isso inclusive no meio, muitas vezes, da psicologia,
né, olha muito para a psiquiatria tratando de depressão, pânico, esquizofrenia, né, a própria depressão, mas existem outros transtornos que também são tratados, né, como o Parkinson, né, como o Alzheimer, né, como o TDAH, né? Sim. Eu acho importante esse esclarecimento para que não fique uma ideia de que só vai procurar o psiquiatra quem tem uma depressão, uma ansiedade, um pânico, uma ideação suicida. Sim, sim. É importante, muita gente realmente não sabe, né? E nos últimos congressos a gente tem visto que essa fronteira entre a neurologia e a psiquiatria, ela está cada vez mais ficando tênue, sabe? Né? Se especula até se no futuro a gente vai chamar tudo isso de neurociência, né? Porque cada vez mais a gente acaba descobrindo, né, a base neurológica, né, das doenças psiquiátricas. Né? Por exemplo, esses transtornos que você falou, eles são tratados por, não o Parkinson, né? O Parkinson é realmente neurologista, o psiquiatra ele trata só as alterações comportamentais do Parkinson, mas no caso da demência de Alzheimer, a gente também trata a demência de Alzheimer e o TDAH também, assim como os neurologistas. Né? Então, realmente as duas ciências estão aí se caminhando para se tornarem aí uma só, quase. Olha só, está aqui com a gente a Elaine Bida, que faz um elogio para você, Ah, o Elaine é uma querida. Sonécio, a Maiara Inocente, Lígia Nogueira, Carmen Vono, Matonelli Bariátrica, Milton Dota Júnior, Carolina Alcântara, Andréia Fetter Torraca, Rodrigo Ah, Queiroz, também, né? Kátia Ribeiro, André Lamano, né, mandando um abraço para nós. Né? Ah, que bom, um Então, abraço. um abraço para todos vocês também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu reservei aqui ainda para te perguntar. Né? Qual o tempo médio de tratamentos, Sheila? Hum, Varia de transtorno para transtornos e de pessoa para pessoa? Como que é? sim, varia muito. Se a gente for falar de tratamento para depressão, isso depende muito do número de episódios depressivos que a pessoa já teve ao longo da vida, né? Porque o risco de uma recorrência, né, da pessoa voltar a apresentar um outro episódio depressivo depois que ela apresenta o primeiro, ele aumenta e assim subsequentemente. Tá? Então, uma pessoa que já teve 3 episódios depressivos ao longo da vida, o risco dela voltar, ter um quarto, ele é quase de 100%. Né? Então, quando esse risco é muito grande, né, o tratamento ele é um tratamento mais longo e às vezes até por tempo indeterminado. Né? Entendi. E também depende de também desse engajamento, né, que a gente diz, né? Depende, sim, porque uma pessoa que, por exemplo, num primeiro episódio, às vezes de um quadro nem tão grave, que não segue, né, o tratamento até o fim, né, que interrompe precocemente, esse paciente tem um risco de recaída precoce também muito grande, né? Então, ele vai ter que, enfim, vai acabar ficando mais tempo em tratamento porque ele interrompeu, né, precocemente. Qual que é a importância dos familiares nesse tratamento, Sheila? Na psiquiatria, a família é essencial, né? A participação da família é essencial, né, no acompanhamento. Então, enfim, a gente vê que pacientes que têm uma boa continência familiar, um bom suporte familiar, têm uma chance de ter uma melhor evolução, enfim, muito grande, tá? Você diria assim que a adesão do familiar faz a diferença? Faz muita diferença, faz muita diferença. Né? Muitas vezes a gente convoca até a família, quando, né, espontaneamente o paciente não vem com a família. É muito comum no tratamento psiquiátrico a gente convocar algum familiar, né, para participar, né, enfim, e poder ajudar também, até porque, né, é o familiar que fica mais tempo, né, com o paciente e que, enfim, então o papel dele é importantíssimo, né, a forma como ele também está lidando com, enfim, com aquele familiar
enfim, pode contribuir ou às vezes não contribuir muito, né, para o tratamento. Às vezes até atrapalhar, né? Às vezes até trabalhar. Na tentativa de ajudar, né, muitas vezes é na tentativa de ajudar, mas às vezes saem enfim, umas atitudes estabanadas. Né? Eu acho importante que todos nós que estamos aqui nesse momento, a gente também comece a agir como um agente esclarecedor também, né? De que dessa importância familiar, dessa importância de poder acolher essa pessoa que precisa, ao invés de fazer uma internação compulsória, né? Antes de tudo isso, ter algumas estratégias diferentes, procurar auxílio dos profissionais para poder desenvolver melhores estratégias, né? Sim, Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença, inclusive na continuidade, né? Do sim. tratamento, até chegar a alta para ele, né? E, Uhum. Sheila, Perfeito. como é que está sendo? Qual que é a sua visão? Como é que é a sua aplicabilidade? Como é que até para você, pessoa, né? O efeito, o impacto da pandemia que nós estamos vivendo? Ah, legal. Ó, então, assim, eu também estou sofrendo consequências, né, com essa pandemia, né? Eu acho que é uma situação desafiadora para todo mundo, né? Quando eu recebo meus pacientes agora, eu costumo dizer para eles que é normal a gente estar experimentando algum grau de ansiedade aí mais elevado, né? Porque está todo mundo fora do seu funcionamento normal, né? A gente está tendo que se adaptar, né? E num contexto aí de muitas incertezas, né? Em que a gente não tem como se programar, não tem como se preparar. Então, imagina como está sendo sofrido aí para quem, enfim, já padece de algum transtorno de ansiedade, né? Uma pessoa que não consegue, enfim, fazer né, um plano, um projeto, né? Então, eu acho que assim, nesse momento a gente tem que, em primeiro lugar, eu acho que reconhecer, né, esses sentimentos de maior ansiedade ou de frustração, acolher esses sentimentos, né, sem julgamento, sem autocrítica, né, para depois a gente ver o que precisa mudar, se é que a gente tem que né, mudar alguma coisa nisso que a gente está sentindo, né? A gente no consultório tem tentado identificar, né, o quanto que o paciente está passando, está vivendo uma ansiedade que é normal, né, e uma ansiedade que já não é mais normal, ficou patológica e ficou limitante, né? Então a gente tem tentado diferenciar isso, enfim, para avaliar se vai haver necessidade de alguma intervenção a mais, né? De uma maneira geral, o que eu tenho observado e os colegas também é um aumento da procura por transtornos de ansiedade, aqueles pacientes que já faziam tratamento e que tiveram uma reagudização dos seus quadros, né? Alguns pacientes que já tinham recebido alta e voltaram para retomar o tratamento. Então, a curto prazo, o que a gente tem visto é isso, o aumento dos casos de ansiedade, e a médio e longo prazo, o que a gente espera é o aumento dos casos de depressão e de um tipo de transtorno que é relacionado ao trauma, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Né? Uhum. Além, que é aquele que acomete pessoas que, enfim, estiveram expostas a uma situação traumática, a uma situação em que houve ameaça de morte, né? E aí a gente tem que atentar para a situação dos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, eles são os mais vulneráveis para desenvolver esse tipo de quadro, né? Assim como também eles estão em maior risco de desenvolver quadros de burnout, que é aquele quadro de esgotamento Uhum. mental relacionado ao trabalho, né? E eu acho importante você abordar essa questão, porque eu acho que seria interessante a gente passar até algumas medidas, né, de manejo geral aí para a ansiedade, né, para a gente conseguir levar da melhor forma possível esse período
que está exigindo tanto da gente, né? Uma coisa que, bom, o que eu sempre falo, assim, eu costumo pregar bastante, é a importância da atividade física, né? Lógico que né, a gente está, enfim, com limitações, né, para fazer alguma atividade física, mas é, ao mesmo tempo tem tantas ofertas hoje em dia aí, né, nos aplicativos, muitos sem custo nenhum, academias, né, oferecendo aulas, né, online, aulas virtuais gratuitas, né? Então, de alguma forma, as pessoas tentarem se exercitar, se movimentar um pouco, porque a atividade física ela reforça muito o nosso sistema imunológico, então é importante a gente cuidar do nosso sistema imunológico agora. Outra coisa muito importante também para ajudar, né, na nossa imunidade é ter um sono adequado, né? Então, eu costumo dizer para meus pacientes, mantenham horários regulares de sono, né? Então, Uhum. tenha uma rotina de sono, tenha uma hora para ir dormir, tenha uma hora para levantar, mesmo que no dia seguinte você não tenha compromisso algum, é importante manter horários regulares de sono e de refeições também, né? Evitar substâncias que são muito estimulantes, do tipo ah, café em excesso. É lógico que qualquer Nesse, café claro. acha problema, mas em excesso, energéticos, chá verde, tudo que seja muito estimulante, né? Tomar muito cuidado com álcool, né? A gente já tem identificado um aumento do consumo de álcool nesse período aí de quarentena e a gente tem que ficar bastante atento para não transformar, então, a bebida alcoólica numa companheira e frequente, né? Nesse período de isolamento. Tá? Lembrando que o álcool, ele no momento inicial, ele traz até algum alívio para a ansiedade, mas depois essa ansiedade, ela vem, a gente tem uma ansiedade rebote, né? E além dele também afetar o nosso sistema imunológico, enfraquecer o sistema imunológico. Outra coisa também importante é que nessa pandemia, né, a gente tem a informação, né, da forma como a gente tem recebido, né, a gente está sendo bombardeado, né, enfim, 24 horas com informação a respeito da pandemia, e isso também tem tido impacto bastante negativo na saúde mental das pessoas. E a Organização Mundial da Saúde, inclusive, lançou, enfim, divulgou uma orientação para que as pessoas restringam o consumo de informações a respeito da pandemia, né? Eles falam até em no máximo meia hora por dia, você escolher um ou no máximo 2 períodos do dia para você buscar alguma informação a respeito, né? Cuidar das crianças, né, que são vulneráveis, então também não deixar as crianças expostas a todas essas informações aí né, de sofrimento e morte, né, elas não têm um aparato mental, enfim, preparado para receber, né, essa quantidade aí de informações, enfim, tão trágicas, né, e vamos ver se eu esqueci de alguma outra coisa. Pode me lembrar se você tiver também alguma outra, alguma outra. Dentro de uma ótica também psicológica, né, eu acho que tem que se habituar agora a perceber, não em si apenas, mas também nos que estão ao redor, o grau de esperança. Sabe? Sim. Isso aqui não vai dar em nada, isso aqui nunca vai acabar, quando chegar lá eu não vou ter mais nada, né? Então a Sim, pessoa fica se assustando e assustando aos outros. Eu não estou sim, dizendo que disseminando a pânico. pessoa não tenha o senso de realidade, mas estou querendo dizer que quando ela tem o senso de realidade, muitas vezes ela pode potencializar isso. Por quê? Sim, Porque nós estamos diante de um fator que está com começo e meio, mas que ninguém pode falar do fim. Então, esse fim tem que ser combatido com a esperança, entendeu? De um jeito ou de outro, eu vou estar junto com a minha família, com os meus amigos, e nós vamos vencer juntos isso, uhum, né? sim,
e uma atenção especial, né? Principalmente com as pessoas desconhecidas. Ah, sim. Né? Não adianta a gente ignorar o desconhecido. É melhor dar um ok, né? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, sabe? Tipo assim, eu tô te vendo, você tá me vendo, e isso pode gerar uma ação de mais consciência e de consideração, inclusive pelo outro, no sentido de aceitar melhor o distanciamento urbano, Sim, né? sim. Que muitas vezes a pessoa diz, eu me protejo. Pronto, acabou. Quer dizer, eu me protejo e os outros. E, de É, repente, você numa dessa, aquilo que você pensa que é proteção, né? Se você tiver assintomático ou sintomático, você pode passar ou até receber do outro. uhum, Né? sim, Então, eu acho que hoje, primeiro, manter a esperança é um desafio. E tem que é, aceitar o desafio. Não adianta, tem que aceitar o desafio. uhum, E uma pessoa ajudar a outra quando percebe que começa com lamentação, com ruminação, sabe? Só falando principalmente com os idosos, que uhum, fazem aquelas repetições de histórias, né? uhum. Espera aí, o importante, a meta, ele quer desabafar, ele está, de certa forma, acreditando e tendo esperança que você vai ouvi-lo, né? Então, vamos olhar nos olhos do idoso, né? Vamos conversar com eles. Vamos ouvir o que eles têm para falar, para a gente saber, nas palavras dele, o que ele precisa, assim como com as crianças, e assim como todo mundo, mas principalmente com o idoso, que muitas vezes ele fica muito assustado e fica um tanto desorganizado, né? Sim. Mentalmente, momentaneamente também. Né? Mas eu acho que Eu acho isso que a gente tem que complementa. resgatar o aparelho de telefone que está esquecido em casa, né? Enfim, e ligar para esse idoso pelo telefone, porque, né, Exato, exato. enfim, com essas mídias, e eu acho que agora é um bom momento para resgatar o aparelho de telefone em casa esquecido. Né? É, mas A gente coisa tem interessante. visto também Hã? muitas pessoas fazendo jantar em conjunto virtual. Ah, é, já vi, já vi. A gente tem visto assim muitas manifestações de solidariedade ao redor do mundo, né? Eu acho que isso é uma marca muito positiva dessa pandemia, né? Cada um tentando levar o melhor de si, seja através de tocando um instrumento musical, fazendo uma live, enfim, né? Eu acho que eu acho que está sendo uma oportunidade para a gente desenvolver, né, na gente mais sentimento de altruísmo, de empatia pelo próximo. É uma oportunidade grande para isso, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é que dessa vez o mundo não parou por causa de uma guerra, mas parou para salvar vidas, né? Então isso tem um significado já muito valioso, né? Se a gente parar para pensar, né? É a primeira vez que o mundo para salvar vidas, né? Então eu acho que por si só eu acho que isso já pode trazer, enfim, algum aprendizado aí para a gente e a gente conseguir sair desse desafio aí coletivo, pessoas mais resilientes, mais sábias, enfim, mais altruístas, né? Que a gente pode sair pessoas melhores, né? Do que quando a gente entrou nessa, né? Enfim, nessa crise aí. Eu Né? também acredito muito nisso. Está aqui a Cristina Quaggio, dando a contribuição dela, no sentido de aproveitar a família, né? Ah, Contar histórias, tentar sim, ajudar os mais necessitados, cantar, né? Contar histórias, né? É isso mesmo, Cristina, né? Que todos se juntem nessa ideia, como disse e frisou também a Sheila aqui neste momento, né? A gente vai fechar falando que também estamos aqui com a Marília Oller, com a Fran Silveira, com a Dani Alckmin, com a Leda Dani, Rafaela, a a Lu Moron Arquitetura, a Priscila Bauru, a Anne Maia, né? Quero dizer para as pessoas que às vezes a gente fala assim, né? Nossa, oi fulano, né? E às vezes a gente não fala, oi você, oi o outro, né? Mas pode ter certeza que para nós é a mesma satisfação e alegria de ter todos aqui conosco. E assim a gente vai agradecendo, né? A todas as contribuições tão generosas, tão Sim. esclarecedoras que você nos trouxe, Sheila.
Que Poxa, bênção imagina. que é você, viu? Poxa, Que eu que legal. agradeço a sua amizade, enfim, ter te conhecido, acho que foi um presente que eu ganhei aqui em Bauru, né? Fico muito feliz mesmo da gente poder ter esse contato aí, esse convívio, viu, Arnaldo? Tá? Tenho Aprendo muito certeza que é recíproco, hoje. entendeu? E a gente ainda vai fazer muita coisa junto, principalmente no nosso curso, né? Vamos, Que as pessoas possam aí estar aguardando, porque a gente vai, talvez a gente tenha que fazer algumas coisas online, mas o curso presencial, ele é o nosso carro-chefe, no sentido de que a gente ter esse contato pessoal com aquele que vai tornar-se um terapeuta cognitivo comportamental, e todos nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos, e com certeza, eles podem ter certeza que é uma equipe que tem muito a oferecer, com né? certeza. Venham Demais. até nós, estejamos todos juntos, porque hoje é hoje e esse é o momento mais importante de sua vida. Uma boa noite para todos nós. Daqui Boa a noite, pouco, às 20h30, Mariana. Oriana falando sobre síndrome do pânico. Adorei, Não, Sheila. não percam. Obrigada, Arnaldo. Fica com Deus. Você também, querida. Tudo de Tchau, bom. tchau. Boa noite, Gustavo.